Boa noite, nossos companheiros de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo. Com muito prazer, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. É uma instituição espírita onde se estuda e se pesquisa regularmente as obras do Espiritismo, as obras de Allan Kardec. E a instituição, como as demais instituições espíritas que estudam o Espiritismo, o Bezerra de Menezes vem atendendo há quase 4 décadas as necessidades espirituais dos encarnados e dos desencarnados que frequentam a referida instituição. E hoje, dia 19 de fevereiro de 2022, gostaríamos de apresentar algumas reflexões sobre a doutrina dos anjos decaídos. O que significa os anjos decaídos? Ora, diz a Bíblia que Deus fez o paraíso e colocou lá Adão e Eva para viverem no paraíso. Isso é o que nos diz a Bíblia. E depois Adão e Eva pecaram, criaram um problema no paraíso. E Deus então, arrependido, isso é o que apresentam as religiões dogmáticas, não é o Espiritismo que ensina assim. E de maneira que Deus, arrependido, condenou toda a humanidade pelo pecado de Adão e Eva. Pelo pecado de Adão e Eva. E o paraíso, nesse paraíso, foram criados também, segundo a doutrina deles, foram criados também os anjos já perfeitos. Deus fez os anjos de um lado, todos puros, e colocou no paraíso. E ao mesmo tempo fez o demônio. Isso é o que a doutrina ensina. Mas existe também um acréscimo dessa doutrina, dizendo que Deus colocou todos os anjos no paraíso, já fez todos perfeitos, e lá no paraíso eles brigaram com ciúme, com inveja um do outro, porque estavam servindo a Deus. E se tornaram rebeldes. E de maneira que passaram a combater o próprio Deus. E a combater, a abrir guerra contra os colegas, os anjos também. E daí então surgiram os demônios, Satanás, quer dizer, os rebeldes do paraíso, que passaram a combater Deus e passaram a ter mais poderes do que os colegas anjos e mais poderes do que o próprio Deus. Essa doutrina é a doutrina dos anjos decaídos. Mas na lógica não funciona, porque os espíritos são criados por Deus, como o Espiritismo nos ensina. Aí entra a doutrina espírita para explicar os anjos decaídos. Explica o Espiritismo que Deus não fez anjo e fez Satanás, porque seria um Deus rancoroso, seria um Deus imprevidente, imprudente e até mesmo injusto, porque Deus fez o Satanás de um lado e ao mesmo tempo fez os anjos, todos já puros e perfeitos para a moradia no paraíso. Por que Deus fez isto?
O Espiritismo entra para explicar que Deus fez todos os espíritos simples e ignorantes, como criancinhas, sujeitos à lei de progresso e à lei de evolução. E todos partiram do zero, todos partiram do mesmo princípio. Mas existe nesse meio aí os espíritos que todos foram ligados à matéria, para evoluírem em contato, em ligação com a matéria. E todos, então, não tiveram a mesma inteligência, o mesmo interesse, a mesma aplicação para se tornarem, logo, espíritos mais elevados. Uns foram mais aplicados e, pela evolução e pelo transformismo dos espíritos, eles atingiram a perfeição na condição de anjo, mas através de inúmeras reencarnações, ligados, reencarnando em corpos materiais, e cada vez mais se elevando e passando de mundo para mundo, de planeta para planetas, isso ao cabo dos bilhões de anos, porque a natureza não tem pressa, Deus não é vexado, Deus não tem pressa, a natureza também não dá pulos, porque tudo obedece às leis criadas por Deus. Então, os espíritos inferiores, eles se tornam espíritos superiores, pela reencarnação, pelo aprendizado que vão fazendo nas reencarnações, até se tornar espírito puro. Conclusão, os espíritos, eles se tornam puros pelo seu próprio interesse, esforço pessoal, através das sucessivas reencarnações. E os anjos decaídos é uma doutrina dogmática, que não tem base, porque na visão do Espiritismo, na lógica, os espíritos que atingem a perfeição, se tornam espíritos puros, eles não retrogradam, não dão ré no progresso. Logo, não há uma lógica, não há a razão, não há prova dizer que depois que o espírito atinge a perfeição em amor, em virtude, em sabedoria, e depois se revoltar contra Deus, e se tornarem Satanás, se tornarem diabos, se tornarem demônios, está fora de lógica, porque o espírito, na evolução, eles não retrogradam, é de um degrau para outro na evolução, e isso está, essa teoria, não é, lógica, está na própria Bíblia, na escadaria de Jacó. A escadaria de Jacó, que fala a Bíblia, simbolicamente falando, é a escada da evolução dos seres, como o Espiritismo explica, do zero, todos partem do mesmo ponto de partida. É a doutrina que o Espiritismo ensina, e eles então vão evoluindo e progredindo. É a escada de Jacó, de que fala a Bíblia. Mas não tem cabimento, não tem lógica, a doutrina criada pela teologia das religiões dogmáticas, de que houve uma briga no céu, uma guerra no céu, no paraíso, e os anjos, todos eram anjos, e eles então trocaram tapas, brigaram, não é? E se tornaram contra Deus. Não tem lógica, não tem cabimento, não tem fundamento. E o Espiritismo é uma doutrina, não é de fé cega, é uma doutrina racional. Primeiro, os espíritas, eles compreendem para depois crer. Depois crer. Primeiro não crer, ou não creem os espíritas para depois compreenderem. Primeiro, o Espiritismo nos ensina que nós devemos compreender e depois crer. Mas essa doutrina dos anjos decaídos não tem fundamento. E o paraíso perdido de que fala a Bíblia é justamente os mundos, ou representa os mundos, os planetas, onde os espíritos habitam
E ali, muitos espíritos ali, eles se tornam rebeldes, ficam rebeldes, naquele patamar de rebeldia, e que Deus transfere, vem a ordem de Deus, permitindo que os guias espirituais desses espíritos rebeldes, que estão nesse planeta, criando problemas, os outros evoluindo na frente deles, e eles criando obstáculos, criando problemas, que são espíritos maus, perversos, viciados, viciosos, que na Terra tem, e em outros mundos equivalentes à Terra também tem. Então esses espíritos que estão tentando atrasar o progresso moral e espiritual daquele mundo, eles são transferidos pelos guias para reencarnarem em mundos piores do que a Terra. Chama-se o quê? Quando eles estão lá, em sofrimento e dor, eles então passam a recordar o paraíso perdido. Qual foi o paraíso perdido? Foi o mundo melhor de onde eles saíram, porque lá está no mundo pior. É como o preso sair de uma penitenciária, que é boa, mas ele é rebelde, cria todo tipo de problema, e o diretor da prisão transfere ele para uma prisão pior. E eles lá vão recordar que a prisão onde estava era um verdadeiro paraíso. E aquelas para onde foram transferidos é um verdadeiro inferno. Isso é o paraíso perdido. Na visão do Espiritismo, que os espíritos progridem, evoluem, não é? Tudo é lei de progresso no universo, não é lei de regresso. Os espíritos, na visão do Espiritismo, e esse estudo está no Livro dos Espíritos, os espíritos podem estacionar, mas estacionam por algum tempo. Não é por todo o tempo, mas eles não retrogradam, não regridem, não dão um ré na lei de evolução, porque o universo é de progresso, é de evolução. Nada é fixo, a natureza não é fixa. Tudo é em evolução, é impermanente. Na natureza, tudo evolui, tudo progride, tudo está passando de um estágio para outro, obedecendo o que é esta lei de progresso, que é uma lei universal, não é uma lei do Espiritismo, não é invenção de Allan Kardec, não é uma hipótese da doutrina espírita, é uma realidade que o Espiritismo apresenta, é a lei do universo, é a lei do progresso. Logo, os espíritos não retrogradam, não dão ré, estão sempre em evolução. Esta teoria, essa verdade que o Espiritismo ensina, é uma verdade universal das leis de Deus, da lei do progresso. Então, elimina esse dogma do paraíso perdido, ensinado pelas igrejas, e dos anjos decaídos, que anjo é anjo. Anjo é anjo e faz parte da corte celestial. Não podem se tornar Satanás, nem criar o mal, nada disso, que são espíritos puros. Puros já estão dizendo, Jesus seria o mesmo que Jesus habitar um planeta, habitar um mundo, e ele, como espírito puro, brigar com os colegas e se tornar o Satanás, se tornar um demônio. Não tem lógica. Essa é uma teologia com base no ateísmo, com base no materialismo. Essa teologia que parte naturalmente não do cristianismo do Cristo, mas do cristianismo ateu, do cristianismo materialista, que apresenta um Deus mau, perverso e que é privilegiador, que cria o Satanás e ao mesmo tempo cria outros espíritos que já são perfeitos anjos. Então, essa é a reflexão do Espiritismo sobre os anjos decaídos. Muita paz para todos e retornaremos noutra oportunidade, se Deus assim o permitir. E gostaríamos de apresentar a revista, aliás, o Jornal Espírita Allan Kardec, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes.